Nós vamos chamar aqui o Spencer Freire, da American Tower, e o Nicolas Camacho, da Sirion. O Spencer é formado em técnico em edificações pelo SENAC e processos gerenciais na Anhembi Morumbi. Trabalha os últimos 20 anos na American Tower aqui do Brasil. Os 6 primeiros anos como supervisor de campo, né, da área de operação e implantação, ou seja, ele tem o conhecimento do que o técnico passa ali meio-dia debaixo do sol, de quase 50 graus ali em cima da torre, né? Depois 6 anos como coordenador de manutenção, né? E 8 anos seguintes como especialista em análise de negócio na área de TI, e hoje é o responsável pelo OfficeTrack nessa área, né? Fazendo suporte, governança de requerimentos, melhorias, gerenciamento de ambiente, etc. O Nicolas da Sirion tem mais de 10 anos de experiência em telecomunicações, liderança de projetos e implementação de ferramentas para transformação digital, ou seja, especialista em transformação digital, análise de grandes conjuntos de dados para tomada de decisões corporativas, aprimoramento de processos de mais de 7 países da América Latina, uau! Conhecimento em metodologias ágeis e apaixonado pelo trabalho e desafios. Spencer, Nicolas, muito bem-vindo ao nosso painel. Tudo bem? Olá, Tudo ¿qué tal? Buenas ótimo. tardes a todos. Olá, como estão? Boa tarde a todos. Prazer Muito aqui bom. estar com vocês aqui. Valeu. Vou começar com a primeira pergunta para ambos, e aí eu vou pedir para que no primeiro minuto da pergunta, da resposta, vocês falem um pouquinho da American Tower e da Sirion para quem ainda não conhece. Então, a primeira pergunta é sobre a estratégia de expansão, né? Qual foi a estratégia-chave que a sua empresa adotou ao expandir para novos países da América Latina? Quais foram os principais desafios enfrentados nesse processo? Começo eu? Pode começar, Spencer. Legal. Boa tarde de novo para todos. Falando um pouco da American Tower, né? A American Tower, né, ela é uma provedora de infraestrutura, né, para as operadoras de celular, né, e ela é uma empresa líder mundial, né, nesse ramo, e já tem pouco mais de 20 anos, 22 anos, parece que já começou no Brasil, depois já tinha também já operações no México, depois expandiu para vários países, não tem em todos os países da América Latina, mas hoje também está presente também, logicamente, começou nos Estados Unidos, está no Canadá, está em vários países da Latam, tem operações também na França e na Espanha, né? Além de vários países também na África. Índia também tem operações lá, então já tem operações em muitos países, né? Agora, falando da OfficeTrack, né? Como é que a gente chegou até a OfficeTrack, foi justamente no meu tempo que estava na área de operações, de manutenção, e a gente sentia justamente essa necessidade, né? De como automatizar, né? Todos esses relatórios que vinham do campo, né? Que antigamente a gente perdia muito tempo com essa tomada de dados e que a gente buscou, né? Eu e o Gerson, um colega também que era bastante parceiro, hoje não está mais na American Tower, mas a gente juntos procurou uma empresa que atendesse essa demanda, né? De automatizar esse processo de busca de informações do campo e trazer isso para dentro da American Tower, né? E chegamos até o Ilan, chegamos até a OfficeTrack, e começamos ali uma parceria, né? Então, qual que foi a estratégia, né? Como piloto, né? O Brasil foi, né? Vou dizer, o país que começou a utilizar a OfficeTrack, né? Dentre todos os mercados que hoje existem, e a gente começou com o piloto usando simplesmente os módulos de formulário que existem hoje, né? Não existia nenhuma integração ainda com nenhum outro sistema, e assim a gente começou a desenvolver os relatórios, ver a utilização, como é que... E já desde então a gente começou a perceber que já existia um ganho muito grande, né, nessa utilização. E foi um processo também, assim, não digo muito doloroso, mas assim, teve um pouco de resistência, porque isso foi tudo depois entregue aos nossos vendors, né, porque a maioria, ou na verdade hoje 100% dos nossos serviços são
feitos pelos terceiros, né, pelas empresas nossas parceiras, né? Então houve no princípio um pouco de, de resistência, mas assim mais também com relação assim como é que ia ficar os custos, a gente teria que trocar tipo de telefone ou se isso ia ser feito por tablet. Então houve várias dúvidas no começo, né, que surgiram, mas assim com um pouco de empenho nosso, de pouco vislumbrando esses benefícios, a gente descobriu que o Office Track realmente ia ter, né, ia ser de grande valia para a gente, né? E eu acho que a gente acertou nessa tomada de decisão. Eu vou deixar E um pouco o Nicolas falar também, senão eu só, falo muito. só antes de passar para o Nicolas, fala rapidamente como foi essa expansão do Brasil para o resto do mundo, apesar da língua, padronização, enfim. Exato, né? Porque aí depois, logo depois que a gente começou a verificar que existia esse outro módulo de tarefas, né? E que a gente poderia fazer através das tarefas também, essa integração com os outros sistemas, a gente fez essa integração e os outros países começaram a verificar que a gente já tinha uma operação um pouco mais robusta com isso, né? E foi quando a gente começou, através dos nossos, né, nossas reuniões também de segmento, né, com esses outros países, a gente chegou a demonstrar como que funcionavam esses sistemas, eles gostaram e resolveram também adotar, né? E a partir daí a gente começou a compartilhar esses formulários com eles, um pouco né, como a gente executava, e eles também foram inserindo também um pouco das demandas também específicas deles. E como, por exemplo, na Espanha, hoje a gente tem uma demanda específica que é de um formulário de segurança que eles têm, né, que eles precisam, antes de preencher qualquer outro formulário de preventivo, eles têm que dar o ok que eles estão com todos os EPIs e com todas as... Então, existe esse tipo de demanda específico para cada país, mas isso foi, então, através esse compartilhamento, né, de melhores práticas que a gente colocou entre os outros países. Legal. Se tiverem alguma pergunta também, Bueno, paso podem yo a interromper. hablarles un poco de... Sim, Nicolas, por Paso yo a favor. hablarles Posso un falar poco um pouco da Sirion? Então, é uma empresa que foi criada há mais de 25 anos no mercado regional e mundial, e a gente vem transformando o tempo no nome, o logo e também o que a gente busca como empresa. A gente começou com IMSAT, que alguns devem conhecer, depois a gente foi para Global Crossing, CentralLink, Lumen, e aproximadamente um ano passamos a ser Sirium, onde somos uma empresa 100% latino-americana com espaço de serviço não só na América Latina, e sim a nível global, mundial, por convênios, parcerias que a gente tem com a Lumen. Somos uma empresa que o seu foco principal está orientado às telecomunicações e, com o passar do tempo, todas as transformações que a gente tem tido, a gente está se transformando em uma empresa de tecnologia. A gente quer acompanhar todos os clientes, chegar nessa quarta revolução, revolução industrial, automatização, digitalização e ter a presença de data center, serviço de data center, interconexões e tudo mais para os nossos clientes. Então, falando um pouco sobre a estratégia que adotamos para expandir a nível regional, como empresa foi entrando ali em cada um dos nossos mercados, entendendo a situação de cada mercado, onde estávamos, entendendo que éramos países diversos, diferentes, e tínhamos que, inicialmente, identificar essas culturas que a gente tinha em cada país, para poder vender um serviço, assim, bom para o nosso serviço, um serviço que o nosso foco é o cliente corporativo. E não atendemos clientes domiciliares. O foco é o cliente corporativo, então, com esse foco, a gente tinha que ter um comportamento diferente dentro do mercado e fazer com que o nosso serviço, a qualidade da nossa rede
fornecer aí para os clientes um serviço de qualidade diferente ao nosso cliente. E quanto ao assunto da Office Track, a gente começou a implementação em 2020, a gente teve a nossa primeira saída aí à produção em 2020, foi a primeira data de produção. E como eu disse, a gente começou a entrar em cada países, por exemplo, a gente estava um tempo ali de produção, estabilização da operação, depois vincular todas as pessoas, tanto do back office quanto o pessoal em campo nessas atividades, e posteriormente a gente ia introduzindo mais países, e a gente chegou a 7, 8 países, e onde a gente tem presença desde o México até a Argentina em produção. E hoje em dia eu posso dizer que a gente já leva 3 anos trabalhando com Office Track, onde a gente vem evoluindo aí com a solução, todo o acompanhamento que a equipe da Office Track nos deu, nos dando, buscando alternativa de melhora, de integração, de automação e ter processos cada vez mais estáveis e regionais, isso nos ajudou bastante. E hoje eu posso contar aqui para vocês que a gente tem uma operação totalmente regionalizada, e independente das diversas culturas que a gente tem em cada um dos países. Por exemplo, na parte de idiomas, no Brasil, a gente conseguiu modificar nossa operação, graças a todos os convênios e parcerias que fizemos com a Office Track. Hoje somos uma operação regionalizada. Jonathan, quer fazer a segunda pergunta? Começando o Nicolas para responder e depois o Spencer? Sim, eu queria saber como é que é a interação com Office Track. Eu entendo que no início há muita interação quando se começa um projeto. Agora que vocês estão mais maduros, como é o dia a dia de vocês com Office Track? Bem, eu vou te contar um pouco. A partir da saída da produção até o dia de hoje, nós conseguimos fazer uma equipe de trabalho com o pessoal de Office Track, com Maria Rosário também, e com outra pessoa de Office Track, que estão nos dando esse suporte. Maria Rosário mais com temas administrativos, Omar mais com a parte técnica. Mas se você avaliar desde o início da pré-produção, passando pela produção, e agora tudo aquilo que nós temos pela frente, sempre tivemos um nível de qualidade, porque nós conseguimos fazer uma equipe de trabalho entre Síria e Office Track, onde eles sempre nos mostram novas funcionalidades que tem a Office Track, o que poderia contribuir na operação. E, por outro lado, como somos uma empresa que está evoluindo constantemente e tem mudanças constantes, sempre melhorando continuamente, nós sempre mostramos as nossas situações, mostramos as nossas ideias, nossas melhorias, e nós conseguimos fazer uma boa equipe de trabalho. Nós temos reuniões a cada 8 a 15 dias, temos uma sessão de 30 minutos a 1 hora, onde analisamos o que estamos fazendo, como estamos fazendo, coisas que não funcionam tão bem, vemos como podemos fazer que melhorem melhor, e as coisas que estão funcionando bem, nós não ficamos parados, procuramos alternativas para melhorar ainda mais e potencializar tudo aquilo que nós estamos fazendo, tudo o que o Office Track oferece e a operação em si. Uma outra pergunta. Jonathan, o Spencer quer comentar sobre a pergunta feita pelo Jonathan? O que eu comento é que Office Track, né, dentro pelo menos do meu papel aqui, é um tema que é discutido o tempo todo. Isso porque eu também participo de todas a parte de manutenção, né, da ferramenta. Também tenho discussões também a cada 2 semanas também com a Office Core, para falar assim por exemplo, dos tickets que estão eventualmente em aberto, ou como que está o desenvolvimento também de novas melhorias que às vezes a gente propõe. E não só
isso, mas também eu faço parte de muitos projetos aqui onde o Office Tech está envolvido. Então, eu faço desde a parte de captura de requerimentos e tudo mais, até também, às vezes, desenvolvimento, né, de relatórios ou de formulários. Então, é assim que eu lido com Office Tech. Legal. E agora uma outra pergunta, falando das barreiras, aí começando pelo Spencer e depois o Nicolas, quando a gente fala América Latina, claro, a gente tem o Brasil que fala português e os outros países falam espanhol, castelhano, mas mesmo assim cada país tem, né, o seu dialeto, enfim, e sua cultura. Como foi para vencer essa barreira dessa expansão, seja pela língua, seja pelas diferentes culturas? Como foi lidar com esses problemas? E resoluções, claro, né? Sim, realmente a língua é uma barreira, mas a primeira coisa que eu tive que fazer é desenvolver o meu portunhol e tentar também entender as demandas que eles têm, e o que isso é, pode ser agregado com o que a gente tem. E uma vez que a gente começou a trabalhar com eles, a gente percebeu que também eles também entenderam que a Office Track traz muitos benefícios, né? Então, eu acredito que hoje também muito dificilmente a gente voltaria para o que era antes, né? Porque não tem mais como voltar. Ah, as barreiras que a gente encontra hoje são muito mais relacionadas a, vamos dizer, a harmonização desses processos, né? Porque embora a gente tenha uma operação que seja muito parecida, né, em todos os países, o que acontece é que as tarefas basicamente são as mesmas. A gente trabalha muito com Office Tech relacionadas às nossas manutenções preventivas e corretivas, né? Existe um projeto futuro para talvez implantar isso na área também de implantação, mas, embora as tarefas sejam bastante parecidas, né, existe sempre, né, um país ou outro que quer um campo ou outro diferente, né? Então, essa que é a grande dificuldade da gente tentar harmonizar esses formulários. Então, o que a gente conseguiu quando na implantação e na integração desses formulários todos para dentro do que a gente chama hoje de Victum, né, que é um projeto um pouco mais amplo, né, que embarca todos os outros países, a gente conseguiu humanizar todos os países latino-americanos, mas o Brasil ficou de fora. Então, hoje, o Brasil tem um tipo de formulário um pouco diferente do que são os outros países, mas, eventualmente, a gente vai ter que harmonizá-los também, como os outros países fazem, né? Então, por exemplo, hoje, uma manutenção preventiva que a gente tem, a gente traz todas as informações dentro de um mesmo formulário. Quando a gente pensou na implantação dos outros países latino-americanos, a gente já quebrou esses formulários por diferentes tipos de tarefas, né? Por exemplo, a gente tem um formulário específico para a tomada de aterramento, por exemplo, né? Tem um formulário específico para limpeza, um formulário específico para a inspeção estrutural da torre. Então, a gente já sabendo que a gente ia ter que fazer isso de diferentes formas, a gente começou a utilizar o outro módulo, que é o módulo que vocês têm de work order, né? A gente lançou mão desse tipo de módulo para quebrar esses tipos diferentes de formulários, e enquanto o Brasil ficou um pouco para trás nesse sentido, mas, eventualmente, a gente já sabe para onde caminhar. Nicolas, por favor. Ok. Bueno, te puedo contar un Bom, poco. eu posso comentar que nós encontramos um tema cultural complexo, não apenas pelo idioma, mas também porque cada país tem a sua própria cultura. No Brasil, nós tínhamos um ponto favorável por ser uma empresa que era regional. Nós encontramos com pessoas no Brasil que entendem e falam espanhol. Isso fez quebrar essa barreira e houve mais facilidade do que imaginávamos. E conseguimos ver que o Fitrec chegou a todos os países e foi importante que tivesse um ponto focal em cada país. Estávamos como um ponto focal para esse direcionamento de definição de Office Track, mas em cada país nós tínhamos um
ponto focal, onde nós fazíamos sessões de grupo, onde nós colocávamos as ideias de cada uma das pessoas, os pontos a serem tratados, e pensávamos o porquê algum campo, algum processo deveria ser mais funcional para determinado país, era discutido entre todos e encontrávamos realmente um benefício para todos. No meio disso, o que nos ajudou é, tendo uma referência local em cada país, minimizamos o risco de não utilizar o sistema, porque sempre há pessoas em cada país. Teríamos um ponto focal de como se aproximar, de como fazer processos, de como preparar os processos. Isso faz que nos aproximássemos da aplicação e não tivéssemos apenas um grupo mais distante, centralizado em um único país, que seria mais difícil poder chegar a essas equipes locais. Uma outra pergunta: como repercutiu a solução OfficeTrack no rendimento e eficiência dos equipamentos em cada um desses países? Se podem compartilhar alguma métrica, algum resultado sobre o sucesso da expansão? Sim, eu poderia falar um pouco que era a partir da implementação que nós fizemos com o OfficeTrack em Sirium. A conquista mais importante que nós temos é a digitalização de 100% das atividades em campo. Antes, a gente tinha atividades que se faziam no papel. Um técnico em campo deveria ir até o local, fazer um relatório das informações da manutenção, fazer um levantamento numa folha de papel, ia para casa ou para o escritório e transcrevia tudo, digitalizava isso no seu computador ou passava para algum assistente para que fizesse isso. E, de repente, as pessoas não entendiam o que a pessoa tinha feito em campo, se a escrita do técnico não era clara, as informações não eram claras. Então, tirar isso de campo e digitalizar 100% da operação nos ajudou a economizar tempo, a economizar os processos e para entrar com informações em tempo real. Isso é muito importante. Uma outra coisa importante que nós conseguimos o objetivo como empresa era entregar serviços regionais em menos de 30 dias para os clientes, com todas as dificuldades operacionais e instalações que tem cada um dos países. Antes de OfficeTrack, nós conseguíamos fazer isso em menos de 70% dos casos. Com o OfficeTrack, nós conseguimos diminuir os números para 15% e hoje, entre 84% e 85% dos casos, nós colocamos em operação menos de 30 dias. Isso é uma comparação entre antes de agosto de 2020, que não tínhamos OfficeTrack, e hoje, que nós já temos OfficeTrack. E uma terceira coisa que nós observamos, que entra no tema de custos, é a atividade de reprogramar. Como nós falávamos, o nosso mercado, o foco é o cliente corporativo. E muitas vezes os clientes corporativos estão localizados em shopping centers ou edifícios empresariais, grandes torres, onde não é muito fácil o acesso. E nós tínhamos, antes da implementação do OfficeTrack, tínhamos muitas visitas falsas, porque nossos técnicos chegavam ali, não ficava muito claro o que precisavam para autorizar a entrada e tínhamos que ir 2, 3 ou 4 vezes no mesmo lugar até conseguir entrar ali. Com a implementação de OfficeTrack, a digitalização da informação e poder contar com a informação online, tivemos uns 60% de visitas reprogramadas, isso reduziu para 40%. Nós diminuímos mais 17% de 2019 para cá com a implementação de OfficeTrack, e isso se deve a que quando o técnico hoje chega em um local e provavelmente não consegue entrar no local, por OfficeTrack podem nos informar o que está acontecendo e nós solucionamos isso no momento, fazemos isso, e se não solucionamos no momento, fica de forma digital o porquê de não solucionarmos o problema e vamos solucionar isso para que numa segunda visita seja mais efetivo essa entrada no local, para que seja mais efetivo o trabalho realizado. Spencer? Sim.
É bem nesta linha também que a American Tower também encontrou os benefícios, né, na utilização da Office Track, que seria... eu não tenho dados assim específicos sobre isso, mas eu facilmente poderia dizer que a produtividade facilmente chegaria ao dobro, né? Isso por quê? Porque da mesma maneira como antigamente a gente fazia todos esses trabalhos de tirar fotos, depois o técnico tinha que, às vezes, perder um dia a mais, assim, por exemplo, na cidade, porque muitas das nossas atividades são feitas por supervisores de campo que estão em outras cidades, em construção e tudo mais. Então, ele perdia pelo menos mais um dia trabalhando à noite num quarto de hotel para produzir o relatório para ser entregue no dia seguinte. Ou, às vezes, como também Nicolas lembrou também, às vezes isso era entregue por um terceiro que aí também não entendia muito bem e se perdia dados, se perdia a qualidade de todos os serviços. E na implementação da Office Track a gente viu isso 100% digitalizado. E muito importante também é a padronização das informações. Então, o que um relatório, um técnico faz no Rio Grande do Norte é o mesmo que faz no Rio Grande do Sul, as informações são as mesmas, a gente tem uma confiabilidade das informações, as listas de valores, então, são padronizadas, então, o tipo de informação que nos chega é muito mais apurado, muito mais confiável, né? E isso tem um impacto muito grande, né, nas operações, porque a gente pode tomar decisões mais fáceis. Também a gente tem um relatório bastante parecido, se por algum motivo o técnico chega em campo e não pode executar a tarefa, né, por alguma razão, então ele pode sacar um outro relatório e descrever exatamente o que aconteceu, por que não se conseguiu executar aquela tarefa, enquanto que antes essa informação sempre era um pouco, né, ficava perdida, né? Então a gente tem pelo menos o compromisso que o técnico teve realmente no local, que ele, né, teve tal dificuldade, não conseguiu executar o serviço, isso é reprogramado e a gente também tem uma confiabilidade muito maior, né, de execução dessa forma. Legal. Muito bom. Vou fazer mais uma pergunta agora, começando a responder o Spencer, depois o Nicolas, sobre a experiência do cliente de vocês, né? Qual foi o impacto da expansão na experiência do cliente na América Latina? A solução Office Track contribuiu para melhorar a satisfação do cliente de alguma forma específica? Eu diria que sim, né? Porque o que acontece, né? Antigamente, né, a gente, na coleta dos dados que a gente fazia, a gente demorava muito, né, para ter uma resposta, às vezes, por uma determinada demanda que o cliente nos pediu. Ah, como é que tá? Eu posso instalar a minha antena a tal altura, né? Então, a gente não tinha meios, ou às vezes não confiava muito nos dados que estavam muito antigos. Então, demorava para essa informação chegar. Hoje, com a Office Track, a gente tem essa informação, né, praticamente online, né, uma vez enviado o técnico, e a gente consegue dar essa resposta. Então, aí já é uma evidência muito forte de que o cliente é impactado positivamente também com essas informações. E não só, né, a rapidez, mas também a confiabilidade, né? Porque isso, uma vez que a gente começou a colocar dentro dos nossos processos regulares, de manutenções preventivas, com visitas periódicas, então a gente já começou a alimentar nossos bancos de dados com informações, né, já sabendo, né, que o cliente vai nos pedir tais informações, a gente já começou, né, logo a gente procura fazer isso de forma proativa, busca essa informação com antecedência, então a gente já tem essa informação muito mais apurada. Por exemplo, uma informação que eles nos pedem com bastante frequência, por exemplo, fotos das visadas, né, das nossas torres, né? Então, a gente já sabendo que eles sempre vão nos pedir isso, a gente já busca essa informação e já tem né, as fotos com também a informação precisa da data que teve tirado essas fotos, né, quem tirou, tudo mais. A gente deixa isso guardado num ponto específico e toda vez que o nosso departamento de vendas, de marketing já está com o cliente, eles podem rapidamente já, numa consulta rápida, buscar essas informações e isso é mais negócio, mais rápido para a gente, né? Eu entendo que positivamente os nossos clientes ficam satisfeitos, sim.
posso dizer que com os relatórios que os técnicos produzem, vocês automaticamente já alimentam a equipe comercial, por exemplo. 100%, sim. A gente tem, inclusive, um relatório que se chama FQT, né? Que é justamente para isso. Ele busca não só informações do Office Track, mas ele busca também outras informações do Cythera, que é o nosso sistema de gerenciamento de dados, de assets, e também dentro do Oracle, porque tem algumas informações também que são específicas de financeiras e tudo mais, e preços de contrato e tudo mais. Isso tudo é compilado num relatório único que a gente chama de FQT, que esse relatório é o que vamos dizer, é o relatório mãe que esse departamento nosso de marketing tem, para sentar junto com o nosso cliente, esse site vai te custar tanto, tem esse espaço disponível, né, porque a gente tem essas informações, tem tantas áreas no solo também é tanto disponível, tem várias informações que são compiladas dentro desse relatório que agiliza, né, essa informação com o nosso cliente, né. Existe um plano ainda, né, que ainda sempre assim, isso sempre corre um pouco mais adiante, mas que a gente vai tentar digitalizar isso e já deixar um portal pronto para o nosso cliente, né? Isso ainda é uma ideia que a gente tem para o futuro, mas eu acho que tendo essa base de dados mais sólida e mais confiável, eventualmente a gente vai conseguir fazer isso, né? Colocar isso num portal que a gente nem vai precisar descarregar esse relatório mais, a gente vai conseguir com que o próprio cliente consiga acessá-la remotamente, né? Legal. Nicolas? Bueno, te puedo contar que tenemos Bem, eu poderia comentar que temos 3 pontos positivos onde o cliente melhorou, o cliente percebe que as atividades avançam de forma mais ágil. Nós estamos sendo mais rápidos na implementação, na coordenação, estar ali realmente quando o cliente precisa, e isso nós conseguimos a partir das funcionalidades de Office Track, de poder saber que o técnico está ocupado, quem está livre, quem pode fazer essa tarefa. Podemos falar qual que é a data que vai poder atender e quando vamos entregar esse trabalho. Desde o início já sabem o quão ágil deve ser em determinada atividade e quando deve entregar. Isso é muito importante. Nós conseguimos uma redução nos processos de instalação, somos mais rápidos na instalação, isso melhora a nossa experiência diante do cliente, o Customer Experience, faz que os clientes queiram contratar os nossos serviços, eles querem abrir outras filiais, eles querem ter como um player ali junto com ele, e nós queremos fazer uma coisa que antes operacionalmente dava muita dificuldade. Cada vez que um técnico chegava e não conseguia ficar de acordo com o cliente se estava bem ou não, sempre que um técnico chega em campo, se dava uma situação que o técnico chegava para o responsável e falava que não conseguia entrar em contato com o cliente, mas o responsável do Sírio recebeu uma chamada do Sírio falando que o técnico não chegou, que já passou da hora de que tinham falado e agora eu não vou conseguir receber o técnico. Isso cria uma situação complexa, porque você tinha que falar com o técnico e o cliente para que entrassem num acordo. E, claro, Sírio não tinha certeza que o técnico estava ali ou não. Então, hoje com o Office Track, conseguimos gerar essa confiança e entregar essa informação. E cada vez que um cliente nos chama perguntando se o técnico já está no local ou está a caminho, quanto tempo vai demorar, nós entramos em Office Tracks, olhamos a última geolocalização do técnico, pedimos uma atualização da localização e falamos, o técnico já está aqui, ele chegou há 10 minutos, vai chegar a 10 minutos, ele vai entrar em contato com você, ele está em tal lugar, ele está na entrada A, B ou C. Isso nos ajuda a gerar um pouco mais de confiança com o nosso cliente e o cliente sabe que nós temos um trabalho em campo, estamos seguindo toda essa atividade de perto para entregar o melhor serviço. Muchas gracias. Paso a la siguiente pregunta. Agora a próxima pergunta. Quais são os desafios que vocês pensam que vão enfrentar assim ao se expandir nos países da América Latina e como pretendem enfrentar os desafios com Off-Track? Bom, digamos que alguns objetivos que a gente
vai ter, à medida que a gente vai expandindo, é verificando os processos, evitando os processos. Quanto mais padrão seja o processo, mais dados vamos coletar, vamos ter os dados. Com os dados, vamos garantir que teremos dados melhores, e isso vai impactar nos planos que a gente tem aí pela frente, dar mais força para Data Analytics, com Office Track. A gente tem trabalhado muito com Data Analytics, a gente trabalha com relatórios, onde está indo bem, onde não, estamos indo bem nas operações, onde podemos melhorar. Vamos poder trabalhar também com o assunto de automatização de processo, eliminar tarefas repetitivas. Eu acho que é algo que muitas empresas vêm trabalhando. Mas se você não tem a ferramenta, a tecnologia para isso, é muito complicado de fazer. E com tudo que a gente tem implementado agora com o Office Track, olhando para o futuro, a gente acredita que isso pode acontecer. A gente vai chegar lá, né, automatizar muitos processos e tirar muitas tarefas repetitivas, e tirar ali as tarefas dos papéis e digitar cada vez mais e começar a trabalhar. É um desafio para o futuro, na implementação de inteligência artificial para a certificação de serviço, por exemplo, através de uma foto que o técnico tira, o mesmo sistema possa dizer para você como estão os parâmetros de um modem ou de um equipamento, os indicadores, assim, dando essas informações automaticamente. O sistema indica para o técnico também que essa instalação está correta, está adequada, pode sair do local sem esperar e ter que chamar alguém para ser alguém entrar na gestão e confirmar. São alguns dos desafios que a gente tem no futuro. E, obviamente, com todo esse assunto de expansão, inovação tecnológica para o futuro, a gente acredita que com a solução que a gente tem com o Office Track, todas as funcionalidades e desenvolvimento que a gente tem desenvolvidos, vamos poder lidar com tudo isso. Igualmente, né, pelo lado da American Tower também é nesse sentido, né, a gente tem que avançar, né, a gente quando fala em harmonização e padronização de processo, é sempre alguma coisa, né, que todo mundo está de acordo, todo mundo acha que é bonito, mas na hora de implantar, todo mundo, mas eu tenho uma coisa a mais aqui, ali, que eu gostaria de, né, colocar, então a gente não consegue sempre 100% usar o termo do jeito correto. Eu digo no sentido de realmente que o pessoal compre essa ideia e realmente a utilize, né? Então sempre tem esse desafio, né? Como comentei também, né, a gente tem esse outro desafio que é também harmonizar não só a Latam, mas também a gente tem os outros mercados também europeus e também da África, que a gente pretende também harmonizar num futuro ainda, não sei, um pouco distante, mas o que a gente está trabalhando bastante forte agora é na harmonização de Latam, e a gente já encontra um pouco dessas barreiras. Todo mundo, ninguém quer abrir mão do que já tem, não quer trocar, né, o processo que já existe, mas uma coisa que a gente recentemente teve, eu digo recente, mas faz coisa de 2 anos, a gente teve também o nosso header, né, de Latam, né, o VP, ele agora sim é uma pessoa única. Antigamente isso estava também um pouco pulverizado, né? Cada país ou cada pequena região tinha um diretor sênior que cuidava das suas operações, e hoje é uma pessoa só, né? Então, essa pessoa, sim, agora com essa ideia de que não, a gente precisa realmente harmonizar todos os países, inclusive o Brasil, porque sempre existia um pouco dessa diferenciação. Brasil é uma operação, Latam é outra, né? Como se fossem 2 regiões separadas. Hoje, com essa pessoa única, né, esse VP único, ele já entende que isso, né, é uma demanda, então isso meio que força um pouco, né, todas as operações de tomarem consciência de que realmente para ganhar escalabilidade, para ganhar eficiência, a gente tem que harmonizar os processos e isso, né, vai todo mundo aos poucos engajando, né, nesse novo desafio, né, de todo mundo estar no mesmo barco. Muito bom. Pessoal, sei que os dois têm compromisso na sequência, então eu vou fazer a última pergunta. Tem perguntas aqui no chat, depois vamos direcionar, mas para ir para o nosso encerramento do painel,
Eu queria perguntar para vocês sobre conselhos, né, para outras empresas. Com base na experiência de vocês, que conselho vocês podem dar para as empresas que estão considerando uma expansão semelhante, seja ela na América Latina ou mundial, como as duas empresas fizeram? Spencer, se puder começar. Oh, desculpa, o Nicolas já está com o microfone aberto. Nicolas, por favor. Ok, claro que sí. Mira, Sim, sim, digamos, claro que sim. Bom, algo que eu posso recomendar é a parte de verificação de processo. Isso é chave. Se você quer fazer uma boa implementação de Office Track, os processos devem ser únicos, unificados, para que você possa permitir ter uma boa coleta de dados e, a partir disso, tirar todo o proveito que você conseguiu ter de todas essas informações, pontos relevantes, tudo que você viu em campo e tudo que você administra com o Office Track. E ter os objetivos claros e mensuráveis dentro da organização e do que esperamos com a implementação da funcionalidade, porque isso vai te ajudar a entender como padronizar os processos, como você vai levá-los adiante, quais são os resultados que você vai esperar de tudo que você está fazendo. Tem algo que nos ajudou muito, e é gerar uma capacitação, treinamento para toda a organização, para todas as partes envolvidas na organização que tem a ver com o Office Track, ou seja, porque vão utilizar o Office Track ou vão consumir informações da Office Track, porque isso vai fazer com que existam muito mais auditores da informação de processo. Isso nos vai ajudar que cada vez mais que as informações que coletamos com o Office Track seja mais confiável, sim, e que nos permita ter toda essa informação em um só lugar para poder gerar relatórios e tirar proveito de tudo isso. O último conselho que eu posso dar é que a gente tem que romper as barreiras culturais. Sim, muitas vezes a gente tem esse assunto, né? A forma de fazer em cada país, ou o assunto aí da diferença linguística, mas a melhor forma de implementar um processo no nível regional e poder, digamos, colonizar a cada um dos países com o processo é romper essa barreira cultural e entender que, por mais que haja diversidade nas culturas, o objetivo é o mesmo, e temos que ir atrás do mesmo objetivo e todo mundo tem que atirar para o mesmo lado, não é mesmo? Isso. Pelo nosso lado também, a experiência que eu posso compartilhar também é bastante isso, né? O princípio, sim, é o processo, né? Ele tem que estar muito bem alinhado. E uma coisa que talvez nos ajude seria, como eu comentei, né? No nosso caso, quando a gente tem um header, né? Que compra essa ideia, né? De que a gente consegue, o lado de operações fica mais fácil para a gente, porque hoje eu falo pelo lado de TI um pouco também, né? Então, a gente precisa realmente, assim, alguém do lado do negócio que passa essa demanda e assim as coisas se facilitam para o nosso lado. E como eu também sou uma pessoa que gosta muito da parte técnica e tal, e me lido com isso todo o tempo, então eu falaria também assim, harmonizar, por exemplo, assim, se a gente vai quebrar também, dependendo do tipo de operação, vamos quebrar os formulários em pequenos, é melhor pequenos formulários, né, do que fazer grandes formulários que tenham tudo lá. Isso ajuda na implementação e tudo mais, nas validações, porque se um formulário, por algum determinado motivo, passar a não ser utilizado, é mais fácil deixar ele de lado do que eu modificar o tempo todo um único formulário, né? Esse é um tipo de conselho. Prestar atenção também, lista de valores, por exemplo. Não, lista de valores também parece que não, mas assim, sempre é um tema, né? Por exemplo, parece que não, mas no Brasil a gente chama a mesma estrutura de uma forma e México de outra e Colômbia chama às vezes de outra, e às vezes a mesma estrutura. Então, a gente tem que tentar harmonizar esse tipo de coisa também, vai bastante no detalhe. Outra coisa também que tem a ver com isso, que é também o que a gente chama de dicionário, né, de dados. Então, às vezes no mesmo campo a gente quer dizer a mesma coisa, mas chama diferente. Então, essas pequenas coisinhas que a gente precisa harmonizar durante esses processos, né, isso faz toda a diferença, né? Basicamente seriam isso, né, os conselhos que eu daria para tentar melhorar esse caminho, né, de harmonização. Legal. Spencer, Nicolas, muito obrigado de coração pelo tempo disponível, por compartilhar o conhecimento de vocês com a gente.
Só tenho a agradecer. Jonathan, se quiser agradecer aos convidados também, fica à vontade, por favor. Sí, muchísimas gracias. Muy interesante lo que contaron. Muito obrigado, foi muito interessante. Aprendi bastante também com vocês, com as informações. Então, muito obrigado, né, pelo tempo de vocês. Muito obrigado vocês pelo Muito espaço. obrigado. A gente agradece também a Valeu. oportunidade.